Graça e paz, família. Abençoados. Bom, estamos aqui mais uma vez rapidinho para tentar a pregação passada, a palavra passada, de Mateus 24. Houve algumas dúvidas, né? Talvez eu não tenha me expressado muito bem, ou então as pessoas não entendem, porque a palavra de Deus ela tem que ser lida com entendimento, não com zelo, né? Então, vamos lá. Que nem esse abençoado perguntou para mim, né, que motivou aquela pregação passada, o vídeo passado, como que eu tinha tanta certeza da, da vida de Cristo e que ele não voltaria nunca mais, né? Isso aí é conversa, dezenas e dezenas de vezes aí já profetizaram que Cristo vai voltar, que a guerras, sinais de, né, essas guerras aí, filho contra pai, pai contra filho, enfim, Cristo está voltando. Pois é. Se a sua avó morreu com 80 anos, a mãe dela já dizia que Cristo ia voltar. Ela morreu, a mãe morreu, a avó morreu, né? E Cristo não voltou. Nem vai voltar. Vamos lá, rapidinho. Mateus capítulo 24. Isso a gente vai só relembrar o que nós pregamos no vídeo passado, anterior, né? Mateus capítulo 24, verso 1. Então Jesus saiu do templo e, ao caminhar, seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar as construções do templo. Ele, entretanto, lhes observou a seguir. Estais vendo todas estas coisas? Com certeza, com toda certeza, eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Esse é o princípio das dores, né? Vamos no verso 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Vamos lá. Novamente. Dize-nos, no verso 3, né? Dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda no final dos tempos. Vamos voltar, vamos ver, como eu sempre falo, né? A gente tem que, texto sem contexto é um pretexto, né, para heresia. Então vamos para o contexto dessa situação. Quando será que essas coisas acontecerão? Mateus, no próprio capítulo, né, Mateus 23, no verso 36. Vamos lá. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração, lá de Israel, não essa agora, ok? Vamos lá, de novamente. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a esta geração. Esse é um lamento sobre Jerusalém. Não é sobre o São Paulo, sobre Minas, Rio, Brasil. Não. Tudo é uma questão de entendimento, né? Os líderes religiosos, eles fazem de tudo para te colocar medo. E um dos sinais que pertencem ao sistema religioso que prega o judaísmo, a lei de Moisés, é exatamente o fato, existem vários fatores, né? Mas o principal deles é quando eles só pregam o antigo pacto. Você já está no novo. Porque o que você garante, além de você ler isso aqui, teria que ser o capítulo todo, né? De Mateus capítulo 1 até o verso 1, Mateus capítulo 24, versos de 1 a 36, 34. Bom,
Em Gálatas capítulo 2, versículo 20, veja só, Mateus é um livro histórico, né? Então está dizendo o que vai acontecer naquela geração. Agora nós vamos para um novo pacto. Nós vamos lá para Romanos capítulo... Não, Gálatas capítulo 2, verso 20, onde diz que Cristo vive em mim. Ou seja, se você ler, você vai ler que Cristo vive em mim. Você. Ok? Bom, vamos lá então. Até aqui eu acho que já deu para entender mais ou menos, né? Então nós vamos ver aí. É porque me perguntaram, falaram, não, Hélio, como é que é isso aí? Eu não entendo, porque você está escrito, mas esse está escrito geralmente é antigo pacto, né? Para eles. Não estou anulando o antigo pacto, mas é que isso já foi. Veja, no próprio livro de Mateus, no capítulo 15, no verso 24, Mateus 15, 24, diz: Jesus, ele só veio somente, apenas para o povo de Israel. É uma questão de entendimento, né? As pessoas não entendem, não sei, ou não querem entender, mas amém, não tem problema, nós estamos aqui exatamente para isso. Eu não faço apologia contra a igreja, é reunião de pessoas, não essa igreja do sistema religioso, onde um só, ele diz, só ele que é o caminho para Jesus, só ele. Não é assim. Se Jesus está em você, você não tem que buscar na igreja Jesus, você tem que ir na igreja, se juntar, se unir com os irmãos e trocar ideias sobre a palavra de Deus, sobre o que é que nós devemos fazer. Por exemplo, em 1 Coríntios, quando nós lemos lá em Mateus, agora há pouco, 24, nós lemos que o templo ia ser derrubado, foi derrubado e não ficaria pedra sobre pedra, certo? E que em 3 dias ele levantaria um templo novamente. Até que perguntaram para ele, mas peraí, a gente levou 40 anos, como é que vai ser isso aí agora? Em 3 dias? Veja bem, anos 70, 3 dias, Jesus de Nazaré morreu. Esse não vai ressuscitar, esse não vem mais. Então você fica olhando para cima, você vai tropeçar. Tenta descer uma escada, ou até mesmo subir, olhando para cima. Se você ficar aí não sei, né? Depende de cada um, 2, 3 minutos olhando para cima, você fica tonto, acaba caindo. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Vamos lá. 1 Coríntios 3, 16, né? Não sabeis que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá. Pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado e a sabedoria humana é loucura. Então veja bem, santuário, se ele for destruído, então o que os pastores, os líderes religiosos estão fazendo? Está destruindo. Você que ainda vai à igreja, meu pastor e tal, eu vejo aí pregações, respeito muito esses homens, mas eles têm que fazer isso aí, porque eles têm que receber. Então eles fazem de tudo para te enganar. Eu fui enganado durante 28 anos, sem problema. Mas eu conheci a verdade e ela me libertou. Quem está me libertando, me libertou das garras desses cães gulosos aí. Mas aos poucos não sou perfeito, mas aos poucos, olha só o tanto que a gente aprendeu nessa pandemia. O meu primeiro vídeo foi sobre isso. Na pandemia eu conheci o verdadeiro Cristo ressurreto. Não é Jesus de Nazaré. Esse não vai voltar nunca mais, jamais vai voltar. Então, entenda. Mas o pastor falou que Jesus está vindo, guerras. Veja quantas guerras já não aconteceu e quantas não terão que acontecer até a volta de Jesus. Vê aí, Ucrânia.
Rússia, Covid-19, essa gripe. E aí, Jesus já veio, bateu na sua porta e aconteceu alguma coisa semelhante? Não. Então, essa igreja de Paredes, ela está te enganando. Sai dela. É um alerta de Deus. Sai dela, povo meu. Nós lemos aqui 3,16 em 1 Coríntios, né? Vamos ler agora também. 6. Vamos lá. 1 Coríntios 6. Ai, meu Jesus. 19 e 20. Vamos lá. 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos, pois fostes comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Princípios, isso aí é um princípio sobre a vida conjugal com Cristo ressurreto, né? Bom, enfim, para a gente não tomar muito tempo aqui nesse vídeo, em Hebreus no capítulo 3, versículo 6, em Atos capítulo 7, verso 48, e também em Atos 17, 24, todos esses livros que a gente leu aqui está dizendo que nós somos esse templo que Cristo ia levantar em 3 dias. Nós somos o templo vivo. Pode levantar o templo de Salomão, pode fazer o que for aí. A Bíblia fala a respeito de arca. Que aquele que por um acaso, no Brás tem uma réplica. Eles fazem tudo. É judeu assim, de cabo a rabo. E prega. E quantas pessoas não são engabeladas? Quantas? Eu vejo que se é complicado, mas eu vejo que se as pessoas entendessem, é que em 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 2, tem que ser o capítulo todo para que você entenda, mas lá está dizendo que a fé, que a gente tem que orar, que a fé não é de todos. Então, se você ainda está no sistema religioso, você é judeu, você está no antigo pacto, você não tem fé. Não, você pode falar, não, eu tenho, porque não tem nada, você tem fé no homem, que se morrer e não for enterrado dentro de 24 horas, fede. É o meu pastor, tudo bem. Silas Malafaia fala aí a respeito de que tanto ele quanto o presidente fala que o presidente tem que ser, ou lá dentro tem que ser um homem terrivelmente evangélico, perdição pura, não vai resolver. Vocês se lembram que há tempos atrás, aqui não muito longe de hoje, 2 evangélicos, né, foram colocados pelo presidente, lá na área de educação, um negócio assim. Aí, evangélicos, né? Ótimo. Então, aí começaram a levantar propina, 40 mil reais, 35 mil reais, 50 mil reais, 1 quilo de ouro. Então, homens de Deus, não é assim que falam por aí? Olha, quantas pessoas, né? Uma vida assim, conjugal, é um exemplo, né? Conjugal com Cristo, tem que ser com Cristo, mas a conjugal hoje, você marido, mulher, esposa, esposo, vamos lá. Quantas pessoas estão vivendo uma vida infeliz por ter medo de passar a sua eternidade no inferno? Se você não vai na igreja, você já fica pensando, né? Pô, e se Cristo voltar, a igreja sobe e eu fico. Quantas pessoas se precipitaram quando disseram sim diante de um pastor que fez determinado casamento, né? Como? Oh, meu Deus do céu, eu fiz isso. Jesus.
Muitos homens e mulheres vivem infelizes, se baseando na frase que Jesus disse, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso está em Mateus 24:13 também, que nós lemos, começamos a ler aqui. Eu não vou ler o capítulo todinho novamente, porque a maior parte... Hoje, eu vejo aí as pessoas, por que a gente não tem tantas visualizações? Até tem, mas tem muitos que escondem, né? Camuflam. E outro de mais a mais é o seguinte, porque eu não coloco um monitor aqui para ler juntamente. Eu quero que você leia. E é isso que algumas pessoas têm preguiça, entendeu? Não lê. Então quer dizer que eu não vou nem ver o vídeo do Hélio, porque de repente não tem ali como a gente lê. É assim, tem muita gente que só abre a Bíblia na igreja. Eu já falei aqui várias vezes, há muito tempo atrás. Tudo isso que eu prego aqui, se tiver dúvida alguma, tem a playlist aí, ó. Pode ir na playlist, procura, ou então nos pergunta que a gente vai ajudar. Porque nós estamos aqui para ser unidos, entendeu? Irmãos, nós estamos aqui em 1 Pedro 3,15, está dizendo que nós não viemos aqui para debater. Nós viemos para entender. Você entendeu? A gente tem que... conversar nós dois aqui. Eu não estou aqui, eu não sei mais que você ou qualquer outra pessoa, não. Eu só não admito quando pessoas vêm falar para mim groselha, entendeu? Tudo dela é novo, antigo pacto, Jesus falou. Jesus falou, foi o Jesus de Nazaré. Eu creio no Jesus ressuscitado. Porque no Novo Testamento, lógico, o velho é sombra dele. Então é o seguinte, o que acontece? Ali está dizendo que vai acontecer para aquela geração, naquela época lá, não para essa. Quando fala, Apocalipse fala de 7 igrejas, a igreja da Ásia, de não sei da onde, tudo, não está falando para a igreja no Brasil, não está. Oh, pensa. Quer dizer que a salvação também é pela perseverança. Que heresia, né? Isso não existe, isso aí está fora. Os religiosos não entendem que essa frase... Jesus estava se referindo, né, dizendo a salvação da grande tribulação que foi no ano 70. Então, esses sacerdotes, líderes religiosos que se diz bispo, apóstolo, sei lá de quem, né, daqueles que vão na igreja, nessa igreja de Paredes, eles usam isso para botar medo, para você continuar ali. Mas ele não prega. Se ele pregar a realidade, a verdade, não vai ficar um. Nem a esposa dele, se ele for casado, vai estar na igreja. Os filhos, vai todo mundo sair. Salvação sempre foi e é salvação da mente. Todas as vezes que nós falamos na Bíblia, o que ela se refere a pecado, isso no novo pacto. Pecado é obra da carne. Sexo fora do casamento, roubo, enfim, tudo que seria pecado, que é ensinado na igreja, só que não existe. Esse diabo aí, ele não é assim, não é um ser, entendeu? É uma criação do sistema. Eu já ouvi aí de uma mulher que falou assim, depois que o meu marido começou a assistir vídeos de pregadores na graça, esses vídeos que a gente coloca aqui também, ele está me pedindo o divórcio. Olha, se uma mulher, entende esse homem também, né? Mulher ou homem, é mal casada e entender a graça, entender que diabo nunca foi um ser, entender que inferno significa sepultura, entender que os últimos dias foram os últimos dias de Israel. Lembra que eu falei que Jesus veio somente para o povo de Israel. Para você ele não veio, ele está em você. Antigamente Jesus vivia no meio do povo, hoje ele vive dentro do povo. É muito complicado
ver uma pessoa que se diz bacharelado, que fez bacharelado, que tem um anelão lá de não sei o quê, e dizer essas besteiras. Vai um Silas Malafaia que só fala groselha para não falar outra coisa, e engana meio mundo. Agora ele ensina como se você ter sua casa própria, porque não sei o quê, e você tem que dar o dízimo. E quando fala assim, ele fala, você tem obrigação, porque está escrito na palavra de Deus. Aí ele vai ler lá. O quê? Isso, Antigo Testamento, exatamente. Eles eram obrigados mesmo a fazer. Eram 613 mandamentos, leis, né, de Moisés. O Deus desse século, quando a Bíblia fala em Coríntios, o Deus desse século é Moisés. Quando nós vamos lá para 1 Timóteo, as 14 cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus, que Paulo foi o único que a receber essa revelação, né, do próprio Deus. Então, nós entendemos que esses livros históricos, hoje, eles levam a pessoas a serem enganadas, a trabalhar aí 10, 12, 15 horas por dia, todos os dias, enquanto o outro está lá viajando, bons restaurantes, e você comendo ovo em casa, entendeu? E ele comendo do bom e do melhor, com um carrão do bom e do melhor. Aí ele merece e você não, né? Ok. Mas sabe por que ele vive assim? Porque existem pessoas que proporcionam isso a ele. Bom, eu quero encerrar aqui, deixa eu dizer aqui para os irmãos, vamos lá. Vamos colocar esse versículo aqui, que eu gosto muito. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos lá, 3. Nós vamos ler, para encerrar, do 1º ao 3º, tá bom? Jesus dizendo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Versículo 2, 2 Tessalonicenses 3, 2. Quero me desculpar, mas nós vamos ler desde o 1º. Concluindo, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor seja divulgada rapidamente e receba a devida honra, como aconteceu entre vós. 2. Orai também para que sejamos libertos dos perversos, homens perversos e maus, esses pastores aí. Pois a fé não é de todos. 3. Entretanto, o Senhor é fiel. Ele vos fortalecerá e os livrará do maligno. Veja só, todas essas coisas, quando nós lemos assim, então, quando se fala de mundo, não é mundo, globo, mundo de Israel, salvação da mente. Esse tripé que os pastores usam, a igreja tem isso aí: pecado, diabo e inferno. Nada disso existe. O que você faz aqui é que você paga. Então é na carne, entendeu? Lembra bem, Jesus foi, e será. Ele foi, Gálatas 2:20, contigo e todos os seus. E vai ser eternamente. Não busque-o na igreja, em nome de Jesus ressurreto. Ele está em você. Como é que você vai buscar alguém que está em você? De jeito, qualidade. Eu estou em casa, meu filho está comigo aqui, aí eu falo, não, eu vou te buscar. Não tem lógica, não tem, sabe? Bom, vamos ler de novo, 2 Tessalonicenses 3:2, agora só o verso 2. Orai também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O meu nome é Hélio Gonçalves, canal Conversa em Graça, e afirmo, Jesus não, jamais, nunca voltará. Pensa nisso, pensa no que a gente leu. Leia aí Lucas 24, Mateus 24, aí são todos livros históricos. Aí você quer saber da conclusão, você vai ler no Novo Testamento, Romanos, Hebreus,
que é mais, sabe, tá mais ali a revelação de Deus para Paulo e tal. Beleza? Ok? Conto com você. Deixe seu like, visualize, curta, transmita para as pessoas, ok? E estaremos aqui sempre, em nome do Cristo ressurreto.